Pessoal, Leis de Hammurabi. Isso aqui, pessoal, esse negócio aqui, ó, é a estela ou a pedra onde está gravado todos os artigos do Código de Hammurabi, o famoso código. Isso aqui é o Museu do Louvre, em Paris, tá? Tá aqui o rei Hammurabi e tal, as representações. E olha só que interessante, né? Esse aqui tem 2 metros de altura, mais ou menos. Olha só o zelo e o cuidado. Tudo em escrita cuneiforme, escrita suméria, né? E tá aí para as pessoas apreciarem, olharem e tal. Um marco da história da humanidade em vários aspectos. Direito civil, direito de família, direito penal, direito do consumidor, direitos humanos, tem tudo. E direito administrativo, cara, tem, embora seja, não sei quantos artigos, eu esqueci de quantos artigos, pessoal, é um marco para a história. A gente fica lá no ensino médio e fala, porque foi as primeiras leis escritas, beleza, não dá muita ideia. Mas a importância disso para a história ela é gigantesca, para a história da humanidade inteira, gigantesca, para o Ocidente principalmente. O que o Hammurabi fez foi algo importantíssimo para o Estado, é um passo muito importante. Escrever, beleza, escrever o Urnamu, Exum, os reis, beleza, colocou alguns pontos ali, mas o Hammurabi não. O Hammurabi criou todo esse sistema. E aí ele fez o quê? De cara, ó, leis escritas, o Estado assume a responsabilidade e ainda fala como que vai ser as penalidades. Pessoal, o Código de Hammurabi, a gente vai estar falando código, mas eu já falei para vocês que não é um código, porque não tem aquela compilação de leis, é uma compilação de leis, tanto que as leis que estão aqui, muitas são leis antigas, até sumérios, né, acadianas, que ele pegou e colocou, mas algumas, tá, não chega a ser um código, beleza? Um código, aí você codifica leis civis, leis penais, leis tal, você cria código, né? E aí você cria todo esse sistema. Mas vamos lá. O Código de Hammurabi, de 1700 a.C., que é um monumento monolítico com 2,25 metros de altura, sobre os quais foram trabalhados 281 artigos. Aí, tá aí. Tudo escrito nessa pedra. Entretanto, a numeração vai até 282, pois o 13º foi omitido devido às superstições. Eu não vi o que foi que rolou, né? Mas foi retirada essa parte, né? O 13º deve ser por causa do 13. As leis do Código de Hammurabi não toleram desconhecimento ou não intenção do crime, apesar de poucas pessoas poderem ler. É a tal coisa. Isso até hoje existe. Você sai daqui e vai ali para um outro país. Você cometeu algum crime lá, você não pode alegar que você não conhece, mesmo você não conhecendo. Você não sabe a lei do país e você não sabe ler a lei do país, mas não importa. Se você cometeu o delito, vai acontecer. Surge uma lei agora aí no Brasil. Ela passa a entrar em vigor. Vocês vão ver que ela tem a vacácios legis, né? Que você que ela tem um período de entrada, né? Tem umas que já é direto, tem umas que obedece. E à medida que ela entra em vigor, não interessa se ela é municipal, estadual ou federal. Se você não souber, você tem desconhecimento, você não pode alegar isso para ser inocentado. Isso é interessante, tá? E o Hammurabi já tinha isso naquela época. Então você não pode alegar desconhecimento para não ser punido. Isso não era muito fácil, né? Não sei, né? E aí tá. Então, prestou atenção nesse ponto? Olha só que forte. Qual que era a intenção dele nesse ponto? Não quero saber. Todo mundo tem que obedecer. Babilônia de Hammurabi. Hammurabi foi um grande conquistador, excelente estrategista e exímio administrador. Isso nós não negamos. Além de ele ter feito essas leis escritas, organizado isso, ele organizou um império. Mas muito da organização do império dele está dentro da legislação. Eu vou falar isso para vocês aqui mais à frente, né? Ele foi bacana. Ele foi um rei muito famoso. A dinastia dele durou 150 anos. Aqui, está falando sobre isso. Vamos lá. Utilizou
de 3 elementos que unificou o seu território. Uma língua só, né? Porque antigamente você conquistava o outro povo, deixava de falar a língua, não, mas ele começa a colocar uma língua. Principalmente o quê? Na administração pública e nas festas, nas festividades religiosas e tal, ele manda criar um padrão. Você pode até falar na sua casa e tal, mas a língua oficial, tá? É a língua dos babilônios, dos amoritas. Então, essa é a língua que tinha. Então, ele queria criar o quê? Como ele conquistou outros povos, ele queria unir tudo, tá? No império. Então, ele queria firmar ali. Uma das coisas que você firma é com a linguagem. Ele também impõe a religião, tá? Como religião oficial deles naquela época. E a que mais funcionou para dar força, o direito. Aqui que eu acho muito interessante, né? Porque cada localidade cuidava do seu direito, porque cada um tinha sua religião, tinha suas coisas, tinha sua moral, seus costumes, né? Era o povo sem escrita, né? Como se diz, o direito ou pode ter escrito, mas é um direito consuetudinário. E o que aconteceu? Ele falou assim, não, maninho, seu direito é eu que vou falar o que é, não é vocês, não. Eu que mando. O direito vem agora do Estado. Olha só que interessante. Sua dinastia persistiu após a sua morte por aproximadamente 150 anos. Sua queda ocorreu devido à invasão dos hititas, que incendiaram e abandonaram a Babilônia. Depois vem os assírios, terríveis assírios, né? E aí conquistaram a Babilônia e detonaram tudo, beleza? Olha só o tamanho do império deles. Ele pega toda a Mesopotâmia, ele pega a Babilônia, né? Porque ele vai, aqui que os amoritas vão chegar aqui, vão ficar por muito tempo, e depois eles conseguem conquistar a Babilônia, a cidade, depois eles começam a conquistar o território, né? E aí eles começam a conquistar o antigo território dos acadianos, e daqui eles começam a conquistar essa região para lá também. Vai ficar bem grande, viu, pessoal? Vai embora, né? E o que aconteceu? O que ele queria com isso? Qual que era a ideia do direito? O direito, nessas regiões todinha, cada um tinha os seus costumes, né? As primeiras leis escritas, olha, a cidade de Xuna aqui, a cidade de Ur aqui, tá vendo? Ela tinha lei escrita aqui, Lagasse tinha lei aqui, Nippur tinha sua lei também. Então, eles ali meio que praticavam a lei, cada um ali com alguma coisinha, tal. O Hammurabi, o que ele vai fazer com o direito? Olha só, isso é que eu achei fantástico. Ele assume o direito para o Estado, né? Não vai ficar na mão de um, não vai ficar na mão de outro, vai ficar na mão do Estado. E ele, então, manda fazer a compilação de leis nas pedras. Aquela é uma pedra, mas havia várias. Eu quero que vocês entendam isso. Eram várias pedras aquela. Manda compilar os 281 códigos, 282, 281, e manda copiar tudo. E isso o que ele faz? Espalha para todo o território do seu império. E fala o seguinte: aí, agora, é essa lei que eu quero que obedeça. É esses artigos, é dessa forma que vocês vão fazer e vão julgar. E a forma do juiz julgar, eu também vou estabelecer com o princípio de Talião, que nós vamos conversar mais para frente. Isso foi fantástico. Por quê? Ele estabelece tanto várias leis civis e penais, comerciais, de direito de consumidor, direito humano, direito disso, direito daquilo. Ele estabelece ali e ainda um princípio para impor punição. Então, ele foi fantástico nesse ponto, porque isso não existia. Tá? Existia cada lugar, tentava montar um negocinho. Eu tinha um negocinho aqui para injustiça, mas o resto ficava por costume, ficava um direito muito bagunçado, né? Ele não, ele pegou e falou: não, aqui é assim. E outra, quem alegar desconhecimento, isso que é massa, vai sofrer penalidade da mesma forma. Não interessa. Para quê? Todos têm que obedecer essas leis. Né? Todos têm que obedecer às leis. Isso é muito interessante, né? Porque leis são algo muito complexo. Por isso que a gente tem um advogado, né? Advogado é o que fala pelo outro.
Por isso que é tão importante essa profissão para a sociedade, né? Porque você advoga, né? Fala. Né? E você, como tem o conhecimento da lei, você pode ajudar aquele que não tem. Né? Porque o Estado não quer saber. As leis foram estabelecidas e todos têm que obedecer. Por isso que a gente procura um advogado. E aqui o Estado, nesse momento aqui, com a Hammurabi, o que ele faz? Ele estabelece no território, né, as leis. Então, dentro desse país, as leis são essas. Entendeu agora? Esse país tem essas leis. É essas que vão ter o quê? Tudo que deve ser estabelecido. Tudo que deve ser organizado. Aqui, né, vai estar, tá, tudo montado. Então, é assim que eu quero as coisas. Desde Ur a Mari, ou há outros lugares que ele vai invadir, tá? Ele invade e manda colocar. E a lei, então, passa a ser uma só. E ele manda escrever em pedra e distribui para todo lado. Achou-se uma, né? Ainda bem que nós achamos, senão nós nem ia descobrir nada. E aí está aí a grande ideia de Hammurabi. O Estado toma conta das leis. Então, eu sou agora o chefe militar, o rei passa a ser o chefe militar, o governante supremo nessa época era ele também, porque chefe militar, governante supremo, juiz supremo também, ele era, que agora ele assume, né? O legislador, né? E mais uma coisa, o supremo sacerdote, porque ele era representante dos deuses na Terra. Então, ele vai acumular muito poder com isso. Isso é uma forma muito forte de ter poder. Por isso, os amoritas demorou tanto tempo no poder. Para derrubar esse império amorita aí, vai dar trabalho, vai dar muito trabalho, império de século, numa região que os impérios caem um atrás do outro. Os amoritas conseguiram, com muita força, segurar, devido ao quê? A coesão e a força que eles montaram o império. E isso se deve muito ao direito, tá? Porque o território de cima a baixo, de leste a oeste, norte a sul, tinha um direito, então tinha uma forma. E o rei tomava conta bem dessas coisas. Bom, a sociedade e economia da Babilônia, preste atenção nisso. O Avilum, né, era o homem livre, ou filho do homem, né, com todos os direitos de cidadão. Maior grupo da sociedade, né, de Hammurabi, compreendido ricos e pobres, desde que fossem livres. Então, Ávila é um homem comum, desde que eles fossem livres, tá? Mas aqui vai ter um mais, vai ter um porém, tá? Vamos com calma aí que vocês vão poder entender. Então, existiam essas classes. Ou Musitenum, né? Camada intermediária entre Ávila e escravos. Era mais ou menos, eram homens livres, mas eles eram funcionários públicos, certo? Eles tinham uma certa... Eram um tanto diferentes nesse ponto, tá? Eram intermediários entre os superiores e inferiores. Eram meio que funcionários públicos que tinha ali, certo? Então havia essa classe. E o Vardum, né? O Vardum eram os escravos, minoria da população, geralmente prisioneiros de guerra, tá? Vocês sabem o conceito de escravidão, vocês têm que entender isso, que a gente vai falar muito disso, então eu já vou dizer isso agora. O que é um escravo, pessoal? Vocês sabem o que é um escravo conceitualmente? Isso vai estar em toda a sociedade. O pessoal teve na nossa, há pouco mais de 100 anos, nós tinha escravo. Essa cidade de Rio Verde tinha escravo. É uma conversa que a gente tem que ter. Né? Nós não podemos pôr terra em cima desse assunto. E aí eu vou dar uma definição aqui um pouco chula, mas um tanto que dá para a gente entender. O que é um escravo? Escravo não é ser humano, não é considerado humano, tá? Escravo é considerado uma propriedade, e a gente vai falar muito isso no direito romano. É uma propriedade. Os romanos falavam que eram animais que produziam, animais falantes. Olha só o ponto que a gente vai chegar nesse lado, né? Então, eles não eram considerados pessoas. Então, não tinha direito, não tinha nada, tá? Aqui também é a mesma coisa. Só que nessa época aqui, era uma sociedade, a economia,
né, antiga, essa economia aqui não é economia escravista, é um modo de produção asiático, né? Eles quase não tinham escravo, porque toda a população servia ao senhor. É uma servidão coletiva. Servo é diferente de escravo, tá? O que é o escravo? Pessoal, em todo o período da história, escravo é o seguinte: como que você se torna um escravo? Primeiro, quando você nasce de uma escrava. Acabou, você nasceu, nunca mais você vai deixar de ser. Nunca mais não, só se te libertar. Nasci de escravo. Outro fator, dívidas, escravidão por dívida. Eu devo para alguém, tá? E juridicamente eu tenho que pagar devido a isso. Então eu vou e vou ser escravo. Quando eu passo a me tornar escravo, eu tiro todos os meus direitos e passo a ser um objeto daquela pessoa, como se fosse qualquer animal, qualquer coisa, como se fosse um semovente no direito nosso hoje. São os animais, tá? Então, nasci de escravo, de escravidão por dívida. Tinha outro muito doido, que acontecia muito, que é os vencidos em guerra. Se eu chegasse a vencer um povo, eu pegava parte desse povo como escravo, principalmente jovens, mulheres, crianças, e trazia para ser meu escravo, né? E aí eu tinha mais esse fator. E por decisão judicial, tá? Como por dívida ou por questão de exército ou por algum crime, poderia me tornar escravo. Então eu perdi a condição de pessoa e passava a condição de escravo. Escravo não é nada, ele é um objeto alienável. Eu posso vender, trocar e fazer qualquer coisa com ele, né? Servo já não é um objeto. Ele pode sofrer igual um escravo, mas ele não é um objeto, tá? Ele é uma pessoa. Isso. Mas, por exemplo, no Brasil, é interessante, vou até falar para vocês. Tem um livro muito famoso chama Escrava Isaura. Por que aquele livro choca? Porque a escrava era branca. Por que ela era escrava? Porque era nascida de uma escrava, a condição jurídica dela. Entendeu agora? Você poderia ser um escravo aqui no Brasil. Se você nascesse branco, você era escravo. Não importa, sua condição jurídica, porque você nasceu de uma escrava. Não interessa. A gente vai falar isso no direito romano, vocês vão ver mais coisas sobre isso, que é interessante. Por quê? A sociedade grega e a romana é uma sociedade de modo de produção escravista. Tá? Deu para entender, pessoal? Tranquilo, mais ou menos? Ah, não. Agora eu quero explicar uma coisa para vocês sobre as leis de Hammurabi. Bom, depende muito da lei. Olha só. A lei de Hammurabi depende muito. Por quê? O direito de Hammurabi estabeleceu alguma coisa, mas, porém, contudo, entretanto, a pena para o delito deve ser equivalente ao dano causado. Vamos lá, então. Esse aí é o famoso olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente é coisa que lá do ensino médio nós somos do direito. O certo é a pena para o delito. O princípio significa o quê? Princípio de Talião. A pena para o delito deve ser equivalente ao dano causado. Esse é que a gente tem que falar. Tanto que os meninos põem olho por olho, dente por dentro da minha prova, eu risco e jogo fora. Zero. Infinity. Né? The end. Né? Eu nem converso. Eu já corto. Porque o cara não assistiu minha aula. Porque eu sou categórico nisso. Nós temos que aprender conceitos corretos. Termos corretos dentro do direito. Vocês vão ter que aprender isso. Nós vamos ter que aprender. Porque não pode falar coisa errada no direito. Qualquer palavrinha que a gente colocar de termos atrapalha a interpretação. Então, o princípio de Talião ele tem a seguinte explicação. Fácil e tranquilo. A pena para o delito deve ser equivalente ao dano causado. Depende. Tá? Por quê? Aquela velha história. O fulano furou o olho de fulano, então o olho dele será furado. Nananina, não. Nananina, não. Depende. Depende. Se o fulano for abastado, rico, de uma classe superior, de nobreza e tal, ele fura o olho de um cara mais baixo, tá? De uma classe inferior, o olho desse aqui não vai ser furado, não. Ele vai pagar valores pecuniários, tá? Uma multa. Entendeu?
Viu agora como é que o negócio funciona? Diferente, aqui também já existia, certo? Porque quando a gente vê o olho por olho, dente por dente, parece que a justiça aqui era maravilhosa. Não, não. Para elite, não existia apenas capitais, não existia de jeito nenhum, né? E a maioria eram valores pecuniários, tá? Você pagava com alguma coisa. Se fosse do mesmo nível, aí tudo bem, tá? Aí acontecia. Agora, se fosse um cara superior com inferior, nunca. O inferior atacou o superior. Imagina. Ele vai e bate de chicote num cara de uma classe mais alta. Adivinha o que acontecia? O outro tinha direito de chicotear ele, ou ele teria que tomar uma chicotada, não é? Se for equivalente, não é? Nananina, não, ele tomaria 50. Certo? Agora, você imagina se um escravo batesse num cara de superior. Meu Deus, o couro dele era arrancado. Então, nós não temos tanta justiça equivalente aqui, não. Isso é muito dentro do sistema, mas lá dentro falava o quê? Depende, tá? Depende, tá bom? E existiam essas classes, tá? Então, não era bem assim. Entendeu, então? Então, naquela época já tinha esse tipo de coisa, porque a gente acha que as coisas daqui, não. Lá já tinha. Então, não existia tanta equidade da justiça assim, não. Então, havia sim, havia valores pecuniários, né? Mas existia alguma coisa assim, muito doida. Vamos conversar aqui que eu vou falando. Vamos lá. Ó, alguns pontos do Código de Hammurabi. A pena de talião indica que a pena para o delito é equivalente ao dano causado. Então, isso eu quero que vocês escutem. O princípio é esse, tá? Para estabelecer penas. Porque antigamente, cada lugar tinha uma pena. Às vezes inventava alguma coisa lá, o juiz inventava a pena, vinha na cabeça do juiz. Ah, você cometeu isso, né? Você roubou 2 laranjas, o filho do fulano. Ah, então vamos pôr ele para trabalhar para o cara 20 dias. Aí o filho do ciclano ali, que ele não gosta, roubou 2 laranjas, vamos cortar a mão dele. Ah, o outro, não, está absolvido. Então, ficava muito da cabeça do juiz, né? Ele criava lá. Hammurabi falou, nananina, não. As penas devem ser equivalentes ao dano causado. E aí o Código de Hammurabi, ele estabelece isso, tá? Mas isso eu acho interessantíssimo, pessoal. Não tô jogando o Código de Hammurabi no chão, não. Né? Por causa desse negócio de classes. Não estou jogando no chão. Não. Eu só estou explicando, né, como é que funciona. Aí o Hammurabi pega e fala o quê? Porque não existia um código penal. Hoje nós temos um código penal, né? Com prévia combinação legal, né? Não existe crime sem lei anterior que a defina e nem pena sem prévia combinação legal. Hoje em dia, isso aí está no artigo 1º do Código Civil, eu acho, né? Então, o que acontece? Hoje nós temos o Código Penal, ele cuida. Na Hammurabi não existia isso, né, de certa forma. Para estabelecer uma pena, era o quê? A pena para o delito deve ser equivalente ao dano causado. Ele colocou só um princípio, para que todos pudessem obedecer o princípio. Aí o juiz tinha que estabelecer conforme o princípio, certo? Ó, a pena... falso testemunho, gostei demais. A pena do processo. Como assim, professor? Massa pra caramba. Eu, né, matei outra pessoa. Matei. Deliberadamente, uma briga de bar, eu matei o cara. Né? Beleza, matei. O que vai acontecer? Eu vou e chamo o Gildean para testemunhar. E o Gildean vai falar assim, não, ele não matou, não. Não, ele estava lá na casa, não sei da onde, estava longe. Nunca. O cara não fez isso, não. Você tá doido? O cara estava longe, seu juiz. Ele não fez esse crime, não. Mas aí a Rayane, a Stephanie, né, o Fernando e outros vai falar e vai provar, né, no seu testemunho que eu sim, eu matei. Aí elas
explicam direitinho, e o deles não tem contradição na explicação. E aí eu vou ser condenado. E a minha condenação foi morte, nessa hora. Beleza, eu vou lá e vou ser morto. O que acontece com o Gildean? Ele vai pagar a pena do processo. O que acontece com ele? Ele vai morrer tanto como eu, como culpado. Olha só que doido. Rapaz, se tivesse isso hoje, o nego não mentia no tribunal nem amarrado, hein? Então, você pagava a pena do processo. Por exemplo, eu teve lá, eu amarrei meu cavalo num local, dentro da cidade, e o meu cavalo dispara e faz alguns estragos em bancas e outras coisas assim dentro da cidade. E aí as pessoas querem saber quem que é o dono do cavalo. Aí me indica, eu sou o Mauro. Aí o Mauro vai em julgamento. Qual que é a pena pecuniária? Eu tenho que pagar o dano que eu causei monetariamente. O Gideão falando, não, esse cavalo não é dele, não. Esse cavalo é do estrangeiro. Isso é um doido que deixou aí e foi embora. Né? Mentiu. E aí o que aconteceu? Eu vou pagar, não vou? O Gideão também vai pagar a pena do processo. Então, o cara mentiu, ele vai pagar a pena do processo. Você imagina o tanto que o trem era sério? Então, se caso provasse que ele tinha mentido em juízo, né? Testemunha é uma das coisas que eu acho mais massa dentro do direito, é uma coisa que a gente tinha que dar uma olhada. Porque não sei se vocês viram a questão da memória, a interpretação do passado, né? A testemunha, ela interpreta o passado conforme a sua visão. E o passado é muito difícil falar o que realmente aconteceu. A realidade é sua, não é do outro. E aí é que está a grande questão. Vamos lá, então. Roubo e receptação. Penalidade tanto para quem rouba, tanto para quem recepta. Roubo e receptação era morte, viu, pessoal? Eu fiz um roubo de uma joia, alguma coisa de alguém, ou qualquer roubo, e vendo para o Gildean. O Gildean teve o descuidado de saber o que é aquilo, né? De onde veio, de quem que é e tal e tal. Eu fui pego com roubo, me obriga, logicamente, né, na porrada, a dizer onde é que está o objeto furtado, né? Ou roubado, se caso for com a vítima consciente ali, ou com a espada, eu vou no cara. O que vai acontecer, então? O Gildean vai também sofrer a pena de morte. Então, tanto de roubo como receptação era morte. O crime de estupro também era morte, tá? E aí o que acontecia? Não havia penalidade para virgens casadas. Não era bem isso, não. É porque tinha muitas meninas que eram prometidas. Então, havia um prévio casamento, né? E aí, isso poderia, então, dar morte se o cara fizesse isso, tá? Estuprar uma moça dessa, porque ela ainda não foi casada. Agora, o que ele está querendo dizer é o seguinte, a mulher, né? Isso aí não está... É incorretíssimo o negócio aqui. A mulher que era casada e fosse virgem, então não era crime. É isso que está querendo dizer aqui, tá? Então, pessoal, havia todo esse sistema, beleza? Família, sistema patriarcal e casamento monogâmico. Admitia-se com concubinato, desde que houvesse algum dos cônjuges fosse estéreis, tá? Aí poderia haver concubina. Ninguém sabia, por exemplo, vou dar um exemplo, a mulher não engravidava, então o defeito era dela. Então eu poderia arrumar outra mulher para tentar ter filhos, para me passar os meus bens. A mulher, né? Às vezes ela não era o problema nela, era em mim, né? Mas como era um crime terrível, adultério, então era melhor ela ficava quietinha. Então eu poderia ter concubina se minha mulher não fosse, né, não tivesse filhos. Aí eu poderia ter concubina. Aqui, ó. Havia duas maneiras de tornar-se escravo: prisioneiro de guerra ou não pagamento de dívida, ou nascido de uma escrava. Não tinha conversa. Divórcio. Bom, vamos lá. Repúdio à mulher em caso de recusa ou negligência em seus deveres de esposa. Dever de esposa é questão sexual mesmo, né? Ou arrumar a casa, cuidar do marido e tal e tal.
Então, eu poderia alegar qualquer coisa, um defeito na mulher, e a repudiava. Então, eu poderia, então, separar dela. Só a mulher cometia, só o homem poderia pedir, né? De certa forma. A mulher, em casos extremos, vamos lá, poderia pedir o marido somente se fosse comprovada a sua conduta ilibada, né? Então, ela então poderia repudiar o marido. Então, eu tenho uma conduta ilibada, né? Então, eu poderia repudiar. Mas, assim, também nessa época já tinha uma outra coisa. O marido começa a dilapidar o patrimônio. Ele dilapidar o patrimônio também chegava ao ponto dela também pedir. Olha, o que acontece? Se um homem vai em mente que a mulher é má esposa e tal, e ela prova que ela não é, ela poderia repudiar o marido e separar dele. Né? Mas é o que o cara queria mesmo, para ele, tanto faz, tanto fez. Né? E se ela também tinha a questão dos bens. Se caso começasse a ter muitos problemas com os bens, ela chegava a esse ponto também. Adultério. Só a mulher que cometia adultério. E o homem que cometia adultério com ela era um cúmplice. Né? Era um cúmplice. Olha pra você ver. Nem ele também não tem nada com isso. Eu só sou um cúmplice. Ela que aprontou comigo e tal, e eu sou certo. Né? E o marido, não, eu tenho umas aqui, mas é só um escorregão. A adulta é ela. Né? E aí era assim que funcionava. Ó, apenas a mulher tornava-se adúltera. Mas tá bom, isso aqui apenas a mulher tornava-se adúltera, o homem era apenas cúmplice. Quando pegos, pagavam com a vida, exceto se houvesse perdão do marido, que é aquela lei antiga. O homem, então, ele poderia perdoar, isso aí acontecia, pessoal. Por quê? Mãe dos filhos, cuidava da casa, a esposa e tal. Às vezes, acontecesse alguma coisa, o cara, né, perdoava. Isso é uma lei antiga que a gente viu dos sumérios. Né? A adoção não poderia ser reclamado em caso de adoção após o nascimento e com o objetivo de aprender um ofício. Deveria ser entregue caso e ensino não estivesse sendo feito ou reclamasse seus pais. Se negasse sua adoção, era punido. Se o casal desejasse romper a adoção, o adotado teria direito a uma parte do patrimônio. A adoção não poderia ser negada após o nascimento e com o objetivo de aprender um ofício. Né? Então, você poderia adotar alguém para ensinar ele um ofício, você poderia adotar uma pessoa e tal. Olha e tal. Só. O processo. Era permitida a mistura do sagrado e profano no julgamento. O juiz poderia ser um leigo, um sacerdote e até forças da natureza. Né? Aí o cara colocava lá, inventava alguma coisa lá, se caso isso aqui virasse, e aí você é inocente, né? Caso tal, aí alguma coisa ali, um raio, o dia amanhecer limpo, aí vinha essas histórias, porque tinham os deuses deles, né? Bom, nele também tinha a defesa do consumidor. Protegia o cidadão dos maus prestadores de serviço. Isso é muito bom e é avançadíssimo isso, tá? Por quê? O direito do consumidor é da terceira dimensão dos direitos humanos. Você acredita que vai vir com mais força depois de 48? Olha só, 1948 no mundo é que vem em defesa do consumidor, na terceira dimensão. E aqui já colocava isso como algo importante. O Código de Hammurabi é extremamente avançado, não é perfeito, como tem vários, como o nosso, como vários códigos de direito, mas é extremamente avançado. Eu fico fã disso aqui. Bom, vamos então entrar já para finalmente da nossa aula, e porque a gente vai entrar mais num caso mais forte aqui. Bom, o princípio de talião. Vai ter uma questão na prova que eu vou perguntar qual a relação do Código de Hammurabi, as leis de Hammurabi, com o princípio de talião. E você vai ter que me responder. Tá? Isso vai estar na prova, isso é fato. Isso. Pessoal, o princípio de talião. E como que é a vingança? Vamos colocar a vingança entre aspas. Ó,
Anteriormente a Talião, cometido um crime, ocorria a reação da vítima, dos parentes e até do grupo social, da tribo. Se a gente está falando do período, vão se misturar, né? É a vingança privada, que atingia sem proporção a ofensa, ou atingindo não só o ofensor, como também todo o seu grupo. Olho por olho, dente por dente. Não era bem isso aí, não. Vamos aqui que eu vou pegar isso aqui. Antigamente, se cometia um crime, era desproporcional, tá? Como assim, professor? Às vezes o cara roubou. E o que a gente vai fazer? É um roubo simples, o cara vai lá e mata. Às vezes só foi uma agressão, o cara vai lá e mata. Né? E aí, isso está equivalente? Não pode. Tá? O princípio italiano trabalha com a equivalência. A pena para o delito deve ser equivalente ao dano causado. Tá? Mas como não existia o princípio, a vingança ela era muito poderosa. Então, ela ia em cima de qualquer coisa. Por exemplo, roubou, vamos cortar os braços. Né? Vamos matar. Xingou alguém, olhou torto, mata o cara. Às vezes, uma agressão. Né? Tá com uma pedrinha, machucou, mata o cara. Então era desproporcional. Aí o que acontece? Vem o princípio italiano para tentar criar uma proporcionalidade. Vai ter também a vingança divina, presta atenção. Nessa fase começa a esboçar um poder de coesão social, capaz de estabelecer conduta sob pena de castigo. A diferença é que aqui, quem é ofendido pelas atividades delituosas são os deuses. Então, existiam sociedades como Idade Média, quando você cometia um crime, você estava, como os hebreus, tá? A gente vai falar sobre isso também, cometia algum delito, você estava ofendendo quem? Deus. Então, as autoridades religiosas vão te punir, tá? Agora, pensa nas punições quando você ofende Deus. Não é de Deus não, viu? É forte. Idade Média, quanta gente foi para fogueira, coisas absurdas, vocês podem perceber como que é a forma de se tratar a coisa. Tem um filme muito famoso, chama O Nome da Rosa, né? Que eles tinham a visão religiosa para investigar um crime e uma visão já renascentista para investigar o crime. Né? E aí eles vêm com aquilo ali. Achava que era o demônio e o cara provou que não era. Então aquilo era aquela balança da Idade Média e Idade Moderna. O Nome da Rosa. Filme lindo, tá? E a vingança pública. Vamos lá. A pena deixa de ter o caráter religioso e passa de ser uma sanção imposta por uma autoridade pública. Ou seja, seu agente de punição não é mais o próprio ofendido, ou mesmo o sacerdote, e sim o monarca, rei, príncipe e regente. Certo? Nós hoje, de certa forma, né, a vingança é pública. Então, o princípio de Talião, então, ele vai trabalhar com isso, né? Essa equalização. Surge o Talião, que limita a reação da ofensa ao mal idêntico ao praticado. Então, o que acontece? Se eu fiz isso, o outro vai sofrer a mesma coisa. Então, eu tenho que colocar a pena equivalente ao dano. Não pode ser nem mais, nem menos. Hoje em dia, nosso direito também trabalha com o mesmo jeito. Não posso pôr uma pena nem maior e nem menor que o delito. Tá? Então, igual o exemplo aqui, o cara... muito cuidado, né? Igual, um cara invade a minha casa, eu mato ele, e ele não está armado, não está nada, eu estou enrolado. Sabia disso? Né? Às vezes, né, a invasão depende muito. Depende muito. Ou, não, vamos colocar assim... O cara entrou na minha casa, fez um furto, saiu correndo na rua, eu peguei o carro e fui atrás dele. Achei lá na frente, passei de carro por cima dele. Quem vai preso? Eu vou. Porque o dano que eu causei a ele é muito maior do que o dano simples que ele roubou um celular meu dentro da minha casa. Ou dentro do meu carro. Ou ele roubou, ele saiu correndo, eu fui dar um tiro nele. Não é proporcional. Por isso que muita gente assusta, né? Você pega o carro e manda no cara de moto. Acontece demais. Os motoqueiros acabou de roubar, o cara sai correndo de carro atrás. Aí o cara vai, pá, manda o carro nos caras e os caras arrebentam tudo, né? E machuca, que vai para o hospital, ixi, vai dar o quê? Lesão corporal ou assassinato. Então tem que tomar muito cuidado com o crime, porque existe hoje essa equalização. Não o princípio italiano, mas ele inicia essa ideia para estabelecer
penas para os crimes. Pessoal, estabelecer pena para o crime, tá? Não é nem mais nem menos. O princípio do talião tentava ser equivalente. No século 17 a.C., Hammurabi na Babilônia consagra o princípio talião, considerada a legislação mais antiga da humanidade. Delimita o castigo, impedindo que a vingança seja desproporcional. Então, aquele negócio não pode ser desproporcional. A maior conquista no terreno repressivo. A vingança não era arbitrária e desproporcional. A reparação pecuniária, que é aquela: você fez alguma coisa, mas eu aqui, ó, vou te reparar pecuniariamente ao invés de cometer, ficar vingando, né? Então ele tira o princípio talião, tira a ideia de vingança e passa a colocar a pena equivalente. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Vamos aqui mais algumas coisas. Um bom ponto que talvez perfeitamente aqui, pessoal, estou lendo essa parte preta aqui, ó. Um bom ponto que talvez ilustre perfeitamente a finalidade da composição de tal legislação é o prólogo, no qual está escrito o seguinte. Lá no Código de Hammurabi tem esse prólogo aqui. Por esse tempo, Anu e Bel, que são deuses, tá? Me chamaram, isso aí está dizendo Hammurabi, a mim, Hammurabi, o excelso príncipe, o adorador dos deuses, para implantar justiça na terra, para destruir os maus e o mal, para prevenir a opressão do fraco pelo forte, para iluminar o mundo e proporcionar o bem do povo. Então, ele tinha essa ideia fantástica de que ele estava inspirado pelos deuses para colocar essas leis, e realmente ele foi fantástico. Eu vou ter que tirar o chapéu, né? Porque naquela época o cara conseguir tudo isso, né? E a gente está falando dele aqui hoje, né? Tantos reis e um monte de coisa. A gente pode estar falando das conquistas de Hammurabi, de território, um bom general e tal. Não, a gente lembra de Hammurabi do quê? Pelo direito, que foi show de bola, tá? Direito mesopotâmico, temas: organização da sociedade, a gente falou como que era, a questão economia, salário, preço, estabelamento, a questão do direito do consumidor, direito privado, contratos, ele trabalhava isso lá, deixava sério, responsabilidade civil das pessoas, empréstimo a juros, lá estabelecia também, títulos de crédito, operação bancária, sociedade de comércio. Então, tudo isso existia lá, essa legislação comercial, tá? Ele cuidava disso. A pena sobre a natureza, autotutela, lei de talião e castigo físico. Então, ele tinha todo esse estabelecido, e o princípio maior é o princípio talião. Família, mulher proprietária, lá a mulher poderia ser proprietária de alguma coisa. A família era monogâmica, concubinato por infertilidade, conforme falei para vocês. O homem, talvez o homem era infértil, falava que era mulher, e aí pronto, ele poderia ter um monte de mulher. Tinha adoção, havia o direito de sucessão, que eu passar meus bens para meus filhos, e proibição do incesto.